Ora viva! Fala-vos Manuel Moreira de Naturmed Medicinas Naturais. Mais um live aqui para a comunidade Naturmed Saúde e Medicinas Naturais. Sejam muito bem-vindos. Eu agradecia que as pessoas que fossem chegando assinalassem, por favor, aí a vossa presença na parte dos comentários e que escrevessem aí de onde é que estão a ver-me ou ouvir-me. E também se me estão a ver e a ouvir bem, por favor, para eu ter a certeza que estão a ver-me e a ouvir-me em boas condições. Então, o tema de hoje é consultoria de saúde para máxima autonomia, né? Então, é muito importante todos nós, digamos, optimizarmos as nossas vidas, né? Darmos o nosso melhor no sentido de obtermos os melhores resultados mais satisfatórios, não é? Maria de Jesus, boa noite a todos. Estou a ver, a ouvir muito bem, professor Manuel Moreira. Ok, fantástico. Muito agradecido, Maria de Jesus. Muito bem-vinda. Parabéns, parabéns. Foi a primeira a manifestar-se. Parabéns. Então, a questão da educação é fundamental. Sobretudo a autoeducação, não é? O problema é que, digamos, nós somos um animal social, não é? Aliás, não é apenas o ser humano, nem são apenas os animais que são animais sociais. De certa forma, todos os seres no universo, não é, estão mergulhados no universo. Portanto, nenhum ser no universo está isolado, não é? E, portanto, nós, querendo ou não querendo, sempre somos influenciados pelo meio, não é? Sempre somos influenciados pelo que está à nossa volta, não é? E então é nesse sentido, é nesse aspecto que é muito importante não só a própria educação, né, mas termos também alguém que, digamos, que possa pelo menos potenciar, que possa agilizar ou que possa aprofundar, né, ou que possa estimular essa nossa educação. Né? Portanto, e não é por acaso que existem professores, não é por acaso que existe, agora está na moda chamar coaches, né? Pronto, o coach não é nada mais, nada menos que um treinador. Pronto, aliás, a palavra em inglês, coach, significa rigorosamente treinador, mais nada, né? Pronto, hoje tem uma conotação um bocado diferente, pelo menos na língua portuguesa, né? Pronto, mas em inglês, coach é treinador, ponto, né? Pronto, mesmo esta moda dos coaches, né, começou precisamente nos treinadores de desporto, né? Começou no treinador de desporto, né? Bom, mas isto é para explicar, por exemplo, a importância dos conselheiros, não é? Portanto, os próprios presidentes da República têm conselheiros, os reis tinham conselheiros, não é? O imperador tinha conselheiros, não é? Pronto, e todos nós, de uma forma ou de outra, sempre solicitamos algum conselho a alguém, não é? E quando não solicitamos, por vezes, teríamos vantagem em recebê-lo, não é? Independentemente de o solicitarmos ou não, não é? Portanto, eu resolvi fazer este live precisamente para chamar a atenção para isso e também porque decidi estabelecer, digamos, um método próprio, né, para dar aconselhamento. Né? Embora eu, desde sempre, tenha feito isso, embora não de uma maneira, digamos, tão clara e tão, digamos, organizada, digamos assim, não é? Portanto, tão orientada nesse sentido, não é? Portanto, mas sempre que vem alguém a uma consulta comigo ou um tratamento comigo, eu sempre procuro dar algum conselho, alguma orientação, alguma sugestão, sempre procuro sensibilizar a pessoa para a importância de ela própria se autodesenvolver, ela própria se autotransformar, ela própria se auto-melhorar, não é? Pronto, sempre prezei a questão da independência, né? Não só para mim, mas para com as outras pessoas também, não é? Não quero, nunca foi minha ideia, nem meu objetivo ter escravos, não é? Portanto, pelo contrário, sempre gostei muito de ser livre e gosto também de que as pessoas com quem me relaciono também sejam livres e se sintam livres comigo, não é? Um, então, um, então, por exemplo,
Portanto, é importante, então, como eu estava a dizer, o mais importante é a autoeducação, mas a autoeducação consciente, né? É muito importante a questão da consciência, né? Tudo que nós fazemos, consciente ou inconscientemente, tem a ver com o nosso estado de consciência, né? Não só com o tipo de consciência, mas também com o grau de consciência, né? Com o nível de consciência, né? Então, sobre a importância de ter um mentor, de ter um educador, de ter um professor, né? Porque não faltam exemplos na história da humanidade, não faltam exemplos mesmo na nossa família, não faltam exemplos na história de vida de cada um de nós, né? Se pensarmos um bocadinho, se nunca fizemos isso, né? Se pararmos um bocadinho para pensarmos na influência que tiveram os nossos professores, né? Na nossa maneira de ser, na nossa maneira de estar, né? Na nossa maneira de pensar, etc. Né? A influência que tiveram os nossos pais, enfim, os nossos educadores, as pessoas que nos educaram, né? Mais ou menos diretamente. Né? Então, é decisivo isso. Né? Então, do meu ponto de vista, é muito importante quando escolhemos sei lá, um conselheiro, um educador, um professor, né? Termos alguém que não só lá, conheça digamos, da arte ou da sabedoria, da parte que nos interessa, mas também, dentro do possível, que seja uma pessoa que tenha digamos, uma visão ou uma compreensão, um conhecimento mais amplo, que não seja apenas estritamente um especialista estrito, não é? E que não saiba mais nada de nada. Que isso é um dos graves problemas do mundo moderno, não é? Portanto, está cheio de especialistas, não é? Muitas vezes ainda por cima nem sequer são competentes nessa área, mas pronto, mas abstraindo disso, mesmo há pessoas extremamente competentes numa determinada área, mas que falham redondamente depois no resto, não é? E isso depois na prática dá erro, não é? Para não dizer outra coisa, não é? Então, por exemplo, um caso histórico de Dom Afonso Henriques, não é? Aqui o primeiro rei de Portugal, não é? Pronto, Dom Afonso Henriques, o conquistador, né? Foi assim que o denominado conquistador, né? Venceu montes de batalhas aos mouros, conquistou vários terrenos aos mouros, né? Um, reinou 42 anos seguidos, 42, né? Não é 4 ou 5 anos de presença da República, né? Muitas vezes formal. Não, aqui foi 42 anos funcionais, né? Portanto, dos pés à cabeça. Né? Então, de 1143 a 1185. Então porquê é que eu estou falando de Dom Afonso Henriques? Porque Dom Afonso Henriques foi educado, né? Foi preparado propositadamente, né? Foi propositadamente educado para desempenhar aquilo que veio a desempenhar. Evidentemente que, imagino eu, não é? Os educadores dele, se calhar, não imaginavam que ele chegasse tão alto, não é? Mas, de qualquer maneira, houve uma preocupação no bom sentido, né? Houve cuidado, houve uma estratégia de educar alguém que pudesse salvar o reinado, o condado portucalense, né? Porque estava ameaçado pelo reino da Galiza, né? Portanto, estava a haver interferência, né? E os nobres daqui do condado portucalense, enfim, não estavam a gostar da coisa, né? E então resolveram educar esta criança, na altura criança, né? Para vir a fazer a diferença. Portanto, e estão de parabéns porque conseguiram, né? Então, portanto, ele deixou-nos um legado fantástico, né? Uma nação, portanto, deixou-nos a nação portuguesa, né? Que, curiosamente, é a nação mais antiga da Europa. É a nação mais antiga do continente europeu. Né? Portanto, isto é bom que se diga, muita gente não tem essa noção. Né? Então, ele foi ordenado, na altura ainda não era Dom Afonso Henriques, né? Pronto, o Afonso Henriques foi ordenado conde, né? Pelo rei Dom Afonso VI, né? Devido ao sucesso que ele obteve em campanhas militares contra os mouros na Península Ibérica. Né? Depois, em 1096, né? Ele foi recompensado com um condado portucalense. Portanto, o rei ofereceu-lhe, né? Mediante o valor que ele demonstrou ter, né?
ofereceu-lhe o Condado Portucalense, portanto, que agrupava os condados de Portugal, né, e de Coimbra, né? Portanto, e ficaram assim destacados da Galícia, né? Daquilo que é hoje a Galiza, né? Um, Depois, em 1122, pronto, com a idade apenas de 14 anos, né? Uh, Portanto, ele foi armado cavaleiro, né? Portanto, tinha tido já uma boa educação, já antes dos 14 anos, né? Já antes dos 14 anos, ele tinha sido educado desde muito novo, né? Não sei, não tenho dados para afirmar a partir de que idade, se foi mesmo logo ao nascer, se foi alguns anos depois, isso não sei, né? Mas sei que foi desde muito novo, portanto, com 14 anos, ele, aliás, não iam armar cavaleiro uma pessoa sem saber nada, né? E ele tinha apenas 14 anos, portanto, com certeza já tinha sido educado para que com essa tão curta idade ser armado cavaleiro, né? Portanto, foi armado cavaleiro na Catedral de Zamora, né? Então, nessa época, portanto, espalhava-se, portanto, a rejeição da ingerência galega, né? Portanto, aqui no Condado Portucalense, né? Por parte dos senhores portucalenses, né? Então, esses revoltosos ganharam então para a sua causa, portanto, o tal infante Dom Henrique, né? o tal infante Dom Afonso Henriques, melhor dizendo, né? Dom Afonso, o infante Afonso Henriques, na altura não era Dom, né? O infante Afonso Henriques, né? E então, em 1127, portanto, Afonso Henriques defendeu a cidade de Guimarães, né? Que tinha sido alvo de um cerco feito pelo Dom Afonso VII, de Leão e Castela, né? Portanto, então reconheceu que os portucalenses, ou melhor, e depois Dom Afonso Henriques, portanto, quis que os portucalenses o reconhecessem como soberano, né? Portanto, mediante os resultados que obteve, né? Afonso Henriques quis ser reconhecido como rei, né? Mas a luta pelo poder, portanto, Dom Afonso Henriques, né, depois só teve fim, digamos assim, fim relativo, né, em 1128, na Batalha de São Mamed, né, com uma consequente vitória da facção de Dom Afonso Henriques, né, portanto, e então ele adotou o título de príncipe, né, e impôs-se como governante do Condado Portucalense, portanto, em 1128, né? Mas depois, essa separação política entre a Galiza entre o poder da Galiza e o poder lá do Portugal, né? Portanto, do Condado Portucalense, só se faz mais tarde, né? Portanto, em 1131, Afonso Henriques instala-se em Coimbra, né? E para atacar, mais uma vez, também para atacar os mouros, né? E nessa altura ele fundou em Coimbra o Mosteiro de Santa Cruz, de Coimbra, né? Então, também já com uma estratégia, como vamos ver, né? Para quem não sabe, né? Portanto, com a estratégia de conquistar o reconhecimento do Papa, né? Muito interessante isto, né? Portanto, fazer as coisas como devem ser feitas, né? Com ordem, com estratégia, né? Com organização, né? Então, ele fundou esse mosteiro, depois negociou com a Santa Sé o reconhecimento de rei de Portugal, para ser reconhecido como rei de Portugal, né? Entretanto, depois em 1139, portanto, isso não foi reconhecido logo, né? Em 1139 ocorre a Batalha de Ourique contra os mouros, né? E então aí Dom Afonso Henriques, na altura Afonso Henriques apenas, né? Passa a intitular-se Rei dos Portugueses, né? Rei dos Portugueses, né? A independência de Portugal dá-se mais tarde só, isto foi em 1139, a independência é de 1143, portanto 4 anos mais tarde, né? E só em 1179, né, é que o Dom Afonso Henriques obteve o reconhecimento da Santa Sé. É que o Papa
reconheceu como rei de Portugal, né? Portanto, mas ele trabalhou arduamente para isso, né? Portanto, entretanto, ele casou-se com Mafalda, Dona Mafalda de Saboia, né? De quem teve 7 filhos, né? Além de 4 filhos que teve também de fora desse casamento, né? Então, já aqui é uma questão que eu gostaria de vos colocar, né? E que já coloquei a mim próprio, né? Como é que ele poderia, portanto, um homem deste, né? Como é que poderia ser assim um guerreiro tão destemido, né? Tão vencedor, né? De construir um país, etc., né? Num só reinado, né? Ser diplomata, que ele soube negociar, já não falo com os nobres, com certeza também foi muito hábil a conquistar, digamos, os nobres da época, as pessoas influentes da época, né? Mas também a ter reconhecimento papal, etc., né? E também ter um enorme fulgor sexual, né? Portanto, além da esposa, enfim, uh, existe aí prova mais que histórica, né? De outras mulheres também, né? Portanto, teve, mesmo oficialmente, está registado historicamente, teve 4 filhos fora do casamento, né? Fora o resto, né? Então, então essa enorme atividade e eficiência, né? De guerreiro, de batalhas, né? Essa grande enorme atividade sexual também, com certeza teve, não é? Porque há resultados que comprovam isso, não é? Não é preciso estar, não é preciso ter assistido aos atos, não é? Então, porquê? Né? Então, pensando em termos de fisiologia, né? Pensando em termos de medicina tradicional chinesa, por exemplo, né? Então, com certeza, portanto, apesar de Dom Afonso Henriques ser uma pessoa de estatura relativamente baixa, né? Mas tinha qualidade, né? Principal não é quantidade, principal é qualidade, né? Então, com certeza, era uma pessoa que tinha rins, portanto, a energia dos rins muito forte, né? E energia do fígado muito forte também, né? Então, tinha coragem, né? Tinha força de vontade, determinação, vitalidade, né? Capacidade sexual, né? Isto a nível dos rins, a energia dos rins, né? Que dá esse tipo de qualidades, né? A nível do fígado, né? Decisão, capacidade de decisão, né? Decisão, planeamento, organização, né? Estratégia, né? Então, capacidade mesmo muscular, né? Para usar a espada, né? Força, vigor, capacidade de coordenação, agilidade, né? Habilidade, né? Então isso é fígado, né? Então, com certeza, ele tinha visão clara também dos seus objetivos. Muito interessante isto, né? Ninguém fala nisso, né? Mas não é difícil, se pensarmos um bocadinho, né? Percebermos isso. Com certeza, ele previu, ele anteviu, ele visualizou, ele teve a capacidade de ver, né? O que é que estava à frente dele, o que é que podia fazer e o que é que precisava fazer para atingir esse objetivo. Clareza, né? Visão. Visão não apenas física, como mental e espiritual, né? Foi uma pessoa visionária, né? Construir um país, né? Não é a partir do nada, mas um bocado parecido, né? Então, muito importante isto, né? Então, e isto leva-nos à questão de que portanto, a raiz de tudo, né? Está dentro de nós, né? Então, se a pessoa, mesmo tendo boa instrução, né? Intelectual, né? Se não tiver energia, né? Se não souber comer, se não souber beber, se não souber fazer exercício, né? Com certeza não chega a lado nenhum, né? Também só boa comida, boa bebida e sem estudar, sem treinar, sem se esforçar, né? Também não chega a lado nenhum, né?
Então, precisamos desenvolver basicamente os três aspectos da realidade, da nossa personalidade, né? Pensamento, sentimento e vontade, né? Sermos capazes de ter energia suficiente, essa energia dos rins, essa força de vontade, esse ímpeto, né? Essa resistência, capacidade de resistência, né? Para enfrentar os maiores desafios, né? Precisamos também ter capacidade de relacionamento, de nos relacionarmos com as outras pessoas, né? De nos relacionarmos com instituições, né? De termos capacidade de solidariedade, né? De sermos capazes de viver em conjunto com outras pessoas, né? Até mesmo com os nossos inimigos, né? Com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos inimigos, né? E ter discernimento, né? Saber pensar, né? Saber discernir, né? Ter inteligência, né? Uh, então, ainda a respeito da importância de haver professores, conselheiros, mentores, etc. Né? Por exemplo, todos nós sabemos a importância, por exemplo, dos conselheiros de Estado. Né? Como eu já falei há pouco, todos os reis, imperadores, etc. tinham, portanto, os Presidentes da República também têm, né? Em Portugal também, com nos outros países também, né? Existe o Conselho de Estado, né? Portanto, existem os conselheiros do Estado, que compõem esse Conselho de Estado, né? Pronto, que é um órgão político, portanto, de consulta do Presidente da República, né? Então, quando, para além das reuniões formais, né? O Presidente da República tem ao seu dispor conselheiros aos quais pode, digamos, com os quais pode contactar quando quiser, né? Quando vir que seja conveniente, né? Portanto, isso está na legislação, né? Isso podem ver até na internet, né? Quem são os conselheiros de Estado neste momento, por exemplo, em Portugal, etc. Né? Então, esse Conselho de Estado em Portugal, portanto, deriva do anterior Conselho Régio, né? Portanto, de origem medieval, né? Portanto, que foi criado por carta de lei, né? Em 3 de maio de 1845, né? Pronto, eu não vou entrar aqui em pormenores porque não interessa para o caso, né? Mas, por exemplo, já nas Cortes de Coimbra, de 1385, né? Os procuradores dos conselhos pronto, solicitaram ao rei a criação de um conselho régio, né? Do conselho régio que, curiosamente, tinha membros da nobreza, do clero e do povo. Muito interessante aqui esta ternariedade. Três. Né? Não era 5, não era 7, não era 21, né? Não era 2 só, não era 1. Né? Então, eram 4 membros da nobreza, muito interessante, né? 4 membros da nobreza, 2 membros do clero, né? E 4 membros do povo, né? Esses 4 membros do povo, um era de Lisboa, era um representante de Lisboa, um do Porto, um de Coimbra e outro de Évora. Muito interessante. Né? Então, a importância aqui de alguém ter uma orientação, né? Mesmo sendo a pessoa que tem o cargo máximo. Né? Esta pessoa que tem o cargo máximo, né? Que tem a responsabilidade máxima, ela própria procura conselhos de pessoas que hierarquicamente estão abaixo dela, né? Mas ela procura conselhos, né? Muito interessante isto, né? Então, por vezes, nós, com a nossa inteligência, né, também precisamos, às vezes, de pedir conselhos ao corpo, né? Deve ser a consciência, digamos, superior a mandar, né? A comandar, né? Melhor dizendo, comandar, né? Mas, aliás, não é por acaso existe a palavra comandar, né? Cu quer dizer com, né? Então, o mandar isolado é paranoico, né? Pessoa que só pensa no pensamento e sem sentimento sem ação, sem movimento, também é louco, né? Então, é preciso saber comandar, né? Então, para comandar,
ou mesmo para mandar eficientemente, precisa coordenar, integrar as diversas partes, né? Então, uh, um dos exemplos históricos muito importante sobre a importância da educação, né? E da consciencialização e da mentalização pode ser visto aqui neste livro, As Crianças Selvagens. Estão a ver aqui? As Crianças Selvagens. Este livro de mito e realidade, né? O título é As Crianças Selvagens, subtítulo Mito e Realidade, né? Pronto, isto é de Lucienne Malson, ou Malson, não sei a pronúncia, provavelmente será Lucienne Malson, né? Este livro é da editora Civilização, aqui do Porto, né? Esse Luciano Malson ou era professor de Psicologia Social, né? No Centro Nacional de Pedagogia de Beaumont, portanto, penso que em França, né? Portanto, este livro é uma tradução do original francês Les Enfants Sauvages, né? Mythe et Réalité, né? Então, num dos exemplos, então, este livro conta a história, conta várias histórias, né? Várias histórias verídicas, né? Uh, Histórias históricas, né? De pessoas históricas, de factos históricos, né? De crianças que foram abandonadas na selva, foram abandonadas nas montanhas, nos montes, enfim. E depois foram encontradas ou capturadas, portanto, foram encontradas, né? E foram trazidas para a civilização, digamos assim, né? Mas essas crianças, portanto, há aqui vários casos, no livro cita vários casos, né? Não posso precisar agora as idades de cada uma delas, né? Não tenho isso de memória, mas essas crianças tinham hábitos e atitudes, né? Maneiras de ser, maneiras de comportar, exatamente, ou não é bem exatamente, mas tal e qual os animais, né? Uma criança que foi uma criança, aliás, por exemplo, eu lembro que até de vir no jornal, isso já não é deste livro, né? Eu lembro de uma notícia que vi no jornal, por exemplo, de uma criança foi encontrada aqui em Portugal, num galinheiro de galinhas, né? Os pais abandonaram num galinheiro, ela vivia com as galinhas, né? Então a criança tinha atitudes de galinha, né? É muito interessante. Isto parece anedota ou parece assim invenção, mas não é. É uma coisa muito séria mesmo, né? Então, pronto, nós somos resultado precisamente da educação, né? Educação interna e externa, né? A própria comida que comemos, né? De certa forma, dá-nos uma espécie de educação, entre aspas, né? A pessoa, ao comer um determinado tipo de alimento, desenvolve um determinado tipo de pensamento, desenvolve um determinado tipo de sensibilidade, né? Desenvolve um determinado tipo de emoção e por aí fora, né? Então, educação é fundamental, né? Então, neste livro, cita aqui um exemplo, né? Um exemplo que é citado por Itard, né? Doutor Itard, em duas memórias, uma memória de 1801 e outra de 1806, né? Em que conta como uma criança, ao fim de um ano, né? E ao fim de 6 anos também, ao fim de 6 anos, ela tinha perdido os seus modos selvagens. Vejam bem, né? Ao fim de um ano, e num outro caso, numa outra memória, ao fim de 6 anos, né? 6 anos, não é 6 dias, né? Mas ao fim de 6 anos, a criança estava mudada, né? Então, nós precisamos também transformar-nos a nós mesmos, né? Então, porque se não nos transformarmos conscientemente, de certeza, inconscientemente, transformamos-nos de certeza, né? Então, é muito importante, ou é preferível, né, do meu ponto de vista, que o façamos de uma maneira consciente, né? Para atingirmos aquilo que nos propomos, né? Então, ela tinha... Então, a sensibilidade, a afetividade, etc., vão se enriquecendo, né? Pronto, eu acrescentaria também aqui a própria inteligência, né? A própria inteligência, as próprias capacidades físicas, etc., né? Pronto, tudo se pode mudar, ou para melhor ou para pior, né? Então, por exemplo, na medicina, hoje em dia, né? Há muita tendência, quer por parte de profissionais
quer por parte dos doentes, né? Em as pessoas se focarem muito no sintoma, né? Focar muito no sintoma ou focarem-se muito uh, na, nos nomes das doenças, né? Desculpa lá, só para cumprimentar aqui. Luís Faísca, muito boa noite. Então está a dizer aqui, está a ver a vir bem. Fantástico, né? José Rato, muito boa noite, né? São José Carlos, muito boa noite. Bem-vindos, bem-vindos. Desculpa que eu não tinha ainda visto aí a vossa presença, né? Então, pronto. Hoje em dia, como eu estava a dizer, há até a tendência as pessoas focarem-se muito no sintoma da doença ou no nome da doença, né? Esquecendo-se do doente, esquecendo-se da pessoa que está, que está com a doença, né? E esquecendo-se que foi a própria pessoa, né? Que criou, que desenvolveu essa doença, né? Que construiu, né? Que foi o autor dessa doença. Né? Não estou a dizer que foi o único, né? Isso seria injusto, né? Mas com certeza que foi o principal autor, né? Ainda que inconscientemente, né? Não estou a dizer que o faça de propósito, não me parece que alguém fique doente de propósito, né? Mas, pronto, por vezes inconscientemente, a pessoa acaba por provocar doenças em si mesma, né? Então, por exemplo, estou-me a lembrar agora do caso das doenças autoimunes, chamadas autoimunes, né? Pronto, como eu já referi aqui, não é eu próprio, eu pessoalmente, na minha humilde opinião, não concordo com esta designação, né? Porque, no meu ponto de vista, digamos, é um nome com o qual se pretende, digamos assim, culpar o organismo por estar a agredir-se a si mesmo, não é? Eu entendo que isso não, pelo menos para mim, não faz o menor sentido, não é? Portanto, o organismo sempre procura proteger-se, não é? Sempre procura o bem de todo o organismo, não é? Físico, mental, espiritual, etc. Não é? Por isso é que existe, portanto, a capacidade de autorregulação, né? Que se chama homeostase. Portanto, isso está bastante estudado, né? Tem nome, etc. Chama-se homeostase, que é a capacidade de autorregulação automática. Né? Automaticamente o corpo está sempre a procurar mecanismos de mil e uma formas, né? Através de hormonas, através de órgãos que lançam hormonas no sangue, etc. De mil e uma, todas as formas efetivas, o organismo está sempre a autorregular-se. Né? Portanto, na minha humilde opinião, é um contrassenso, para não dizer outra coisa, né? Chamar doença autoimune. Né? O que se passa é que a própria pessoa, né, consciente ou inconscientemente, é que está a fazer coisas que estão a danificar o organismo. Não é o organismo em si que está a estragar. Alguém de fora, entre aspas, não é? Porque não é de fora, é dentro, não é? Mas alguém de fora, entre aspas, está a provocar esse dano. Não é? Então, por exemplo, indo a este caso das doenças autoimunes, né? Por exemplo, o caso das bifidobactérias, né? Portanto, em latim é bifidobacterium, né? Portanto, são bactérias anaeróbicas, né? Que atuam como um probiótico, beneficiando a saúde humana, né? Portanto, e essas bactérias são um dos maiores grupos de bactérias, né? E compõem o microbiota intestinal. Portanto, vivem dentro do nosso intestino. Né? Vivem no cólon, portanto, no intestino grosso, né? E promovem benefícios para a saúde, enfim, dos seus hospedeiros. Né? Então, essas bifidobactérias, né, estão associadas, portanto, quando existem em quantidade e qualidade adequada, né, elas estão associadas a um menor índice de alergias. Né? Pronto, isto foi comprovado aqui por Bjorksten em 2001. Né? Estudos de 2001. Né?
e também atuam como prevenção e crescimento de algumas formas de tumor. Isto segundo Warner e Malagelada, em 2003. Portanto, já se tinha este conhecimento. Nesta altura, já estamos em 2021. Portanto, em 2001 e 2003 já existiam esses estudos, né? Para já não falar antes. Né? Então, antes da década de 1960, né, estas bactérias eram conhecidas como lactobacillus bífidos. Lactobacillus bífidos. Né? Portanto, que são importantes na prevenção do cancro, na prevenção de doenças gastrointestinais e outros. Né? E se pensarmos um bocadinho, digamos, a esmagadora maioria das doenças, do meu ponto de vista, não considero que sejam todas, embora haja quem diga que são todas, né? Eu não vou tão longe, né? Mas a esmagadora maioria das doenças começa exatamente na parte intestinal. Né? Não necessariamente o intestino grosso, né? mas começa no tubo digestivo. Né? Portanto, em contrapartida, portanto, as bactérias não probióticas, né? Por exemplo, presentes em hidratos de carbono simples, né? Por exemplo, no caso do açúcar refinado, né? Então, essas é que provocam as tais doenças autoimunes. Isso está estudado, né? Quem estuda essas coisas, né? Mesmo afirma isso. Mesmo dentro da medicina convencional, né? Então sabe-se que esse tipo de alimentos, por exemplo, né? Haverá muitos mais, eu só estou a referir um, né? Muito simples, né? Açúcar branco, pronto, né? Açúcar branco, né? Uh, provoca doenças autoimunes, né? E envelhecimento acelerado. Né? Curiosamente, ainda hoje fui comprar um chá que eu pela embalagem pensei que fosse flores de crisântemo. E era, só que a embalagem era enganosa, porque tinha vários ingredientes, né? Tinha vários ingredientes. Entre eles também tinha flores de crisântemo. E eu olhei para a quantidade, quantos gramas tinha, né? E comparei com outro pacote, né? E cheguei à conclusão que era mais barato. Então, estupidamente, comprei esse pacote. Quer dizer, que em valor absoluto era mais caro, mas em quantidade de gramas ficava mais barato, né? Quando chego a casa e ponho a ler a composição por trás, né? Vi que tinha açúcar. Então acabei por deitar fora, né? Deitei dinheiro fora, né? Pronto, mas pelo menos aprendi para da próxima vez ver dos dois lados a composição, né? Para não ser enganado, né? Então, açúcar branco, eu não quero nada com açúcar branco, né? Então, açúcar branco provoca doenças autoimunes, né? Então, não é o corpo que provoca a agressão a si próprio, né? É a pessoa que come porcaria, né? Que mete porcaria lá para dentro. Então, é o açúcar que vai provocar a doença. Não é o sistema imunitário. O sistema imunitário procura defender-se, né? Até pelo contrário, o sistema imunitário procura defender-se, né? Então, a Maria Jesus está a dizer, professor, chamu é aconselhável, obrigado pelo esclarecimento. Ok. Sim, pronto, ainda bem que colocou essa pergunta. É assim, o chamu, o chamu, do meu ponto de vista, é bastante yang, né? Então, é aconselhável no caso de a pessoa ter falta de yang, né? Pronto, será benéfico, né? Eu pessoalmente confesso que desde o início, portanto, sempre que experimentei o chamu, enfim, nunca senti assim, nunca senti muito bem, né? Mas, portanto, é importante estarmos atentos a nós próprios, né? Experimentar, né? Experimentar, né?
Então, o Shamu, pronto, é dito que é muito yang, que é bom para a parte intelectual, etc, etc, né? Pronto, mas assim, do meu ponto de vista, pronto, eu, como sabem, sou especialista da medicina tradicional chinesa, né? Pronto, e mesmo dentro da macrobiótica, né? Há o yin yang, mas na macrobiótica, pelo menos daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vejo nos livros, a que tive acesso até hoje, né? Não se faz propriamente assim uma separação, uma diferenciação entre os diferentes órgãos, né? Que é uma coisa que eu aprendi profundamente, né? Ou bastante profundamente, pelo menos, né? Na minha consciência, na medicina tradicional chinesa, né? E, portanto, quando vemos um chá, etc., é importante perceber, né, compreender ou saber, né, ou experimentar, se não souber, né, qual o órgão que vai tonificar. Né? O Shamu, por exemplo, né, é melhor para tonificar o yang do rim, ou o yang do fígado, ou o yang do coração, ou o yang do vaso pâncreas, por exemplo. Né? Pronto, eu confesso que não fiz ainda esse estudo. Né? Também porque pronto, não senti tendência a consumir esse chá. Né? Mas pronto, mas é um chá bastante yang e, portanto, há que estar atento. Né? Se uma coisa é muito yang, se a pessoa abusar dela, às tantas, destrói o yin. Né? Então, pode usar-se o chamu, como pode usar-se ginseng. Por exemplo, ginseng. Eu normalmente, rarissimamente, quase nunca receito ginseng a ninguém. Porquê? Porque o ginseng, estou a falar do ginseng, enfim, chinês, por exemplo, né? Um, é, é, é muito yang, né? É muito yang. Embora se diga que nutre os órgãos todos, etc., não é que isso não seja verdade, mas é predominantemente muito yang. Né? Não tonifica tanto o yin como o yang, por exemplo. Né? É nitidamente muito yang. Né? Então, então, basta a pessoa exagerar um bocadinho, né? Começa logo a prejudicar. Né? No início, se a pessoa está com falta de yang, beneficia. Né? Mas depois, ao fim de um certo tempo, já prejudica. Né? Então, por isso, é importante a pessoa também ir variando, né? Mas acima de tudo estar atento. Estar atento. Né? Estar atento. Perceber o que está a comer, ou o que está a beber, ou o que está a tomar, né? Perceber, sentir mesmo, ver o resultado, ver como é que aparecem as fezes estão mais consistentes, estão mais duras ou estão mais moles, né? As fezes estão mais aguadas ou estão mais secas, a urina está mais escura ou está mais clara, a urina está mais concentrada ou está mais aguada, né? Nós estamos a ficar com mais energia ou estamos a ficar com menos energia? Estão a ver? Né? É importante observar, a percebermos, né? Pronto, então, mas muito agradecido, Maria Jesus, por ter colocado essa questão, não é? Então há que ver, né? Depende da necessidade de cada um. Mas depois, se quiser falar comigo em privado, eu terei muito gosto em falar consigo, né? E ver também, no seu caso particular, o que é que será mais conveniente. Né? Mas então, voltando à questão dos tais bactérias não probióticas, né? Pronto, pronto, essas bactérias, portanto, por exemplo, que estão associadas, por exemplo, ao consumo de açúcar refinado, né? Têm esse problema de provocar doenças autoimunes, portanto, envelhecimento acelerado também, né? Então, a pessoa come muito açúcar, fica velho cedo, né? Então, se querem ficar velhos cedo, velhos na verdadeira da palavra, não é velhos de idade, né? De idade também, mas ficar mesmo fracos, sei lá, impotentes, etc., né? Com várias doenças, com diabetes, com cancro, pronto, como açúcar, né? Então, cada um é livre, né? Então, uma coisa é fazer coisa inconscientemente, outra coisa é fazer conscientemente, né? Então, por isso eu peguei naquilo, deitei fora, até ao lixo. Preferi deitar, gastei dinheiro, né? Ao menos aprendi, né? Então, brincando um pouco, mas falando sério ao mesmo tempo, né? A pessoa aproveita sempre, né? Mesmo quando erra, aprende. Então, também é proveitoso. Também é proveitoso errar, né? Mário Pereira, muito boa noite, bem-vindo, né? Bem-vindo. Portanto, o meu conselho é açúcar longe, né? Açúcar refinado longe, né? Então, então, por exemplo, há uma tendência também a confundir, há uma confusão generalizada, mesmo entre profissionais de saúde, né? Não estou aqui a dizer que sou melhor que todos, que sei mais que os outros, não é nada disso, por amor de Deus, né?
Portanto, tenho muito respeito por meus colegas e por toda a gente. Mas estou a falar em factos, né? E eu quero que vocês compreendam só isso, né? Ah, ah, então, eu já vou responder aqui à Ana Cruz, né? O leite de soja, já vou falar, né? Então, mas por exemplo, ainda há dias aqui num live, né? Ah, alguém perguntou a uma pessoa que tenha formação superior, né? Na área de medicina, né? Ah, o tema era sobre alimentação. O tema era sobre alimentação, né? E alguém perguntou, uma pessoa perguntou sobre ciática, né? O que é que aconselhava? E eu fiquei espantado porque a pessoa respondeu: Ah, ciática, isso é uma questão mecânica. A pessoa respondeu assim, né? É uma questão mecânica, portanto, não há assim nenhuma alimentação especial. E eu senti-me envergonhado, né? Não era nada comigo, mas sinceramente, né? Então, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, a ciática não é necessariamente causa mecânica, né? Aliás, geralmente não é. Eu sou super especialista em ciática. O maior tipo de problemas que eu tratei hoje em toda a minha vida foi problemas de ciática, né? Porque trabalhei com um mestre japonês que era especialista de coluna e, portanto, a maior parte dos doentes que me aparecem são problemas de coluna vertebral. Portanto, eu ciática trato diariamente, né? Portanto, tenho muita experiência disso, né? Então, 99, eu estou a dizer o número, não é que eu tenha feito algum estudo para acertar o número, né? Mas é o que tenho na minha consciência, né? Daquilo que eu tenho observado, mais de 99,9% não é causa mecânica, não é não, né? É causa mesmo fisiológica, né? Fisiológica, energética, né? Psicológica, etc, né? Tem a ver, tentando ser o mais simples e concreto possível, né? Em primeiro lugar, tem a ver com a energia dos rins, né? Está relacionado normalmente com a região lombar, portanto, né? Então, normalmente não, sempre, né? Quando se chama ciática é na região lombar. Portanto, existem problemas semelhantes na cervical, mas aí não se chama ciática, né? Pronto, embora o problema seja idêntico, né? Em vez de dar um problema nos membros inferiores, está dando um problema nos membros superiores, né? Pronto, mas ciática é cá em baixo. Então, mesmo que seja em cima, também tem a ver com rins, porque tem a ver com ossos e articulações, portanto, tem a ver com rins também, não é? Mas em baixo, por maioria de razão, porque os rins controlam, enfim, o corpo inteiro, mas sobretudo a parte de baixo, não é? Então, não é mecânica, não é? Portanto, tem causas, por exemplo, está relacionado com, sei lá, déficit do rim, etc. Né? Por exemplo, está relacionado, por exemplo, com a pessoa comer, por exemplo, coisas muito acidificantes do sangue, né? Que acaba por corroer os ossos, acaba por destruir as articulações. E mais tarde, pronto, à medida que os discos vão ficando estragados, não é? Depois surge a ciática. Então, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com coisa mecânica, né? Mas, mas vamos supor. Claro, a pessoa tem, por exemplo, um acidente, etc. Enfim, pode acontecer também, né? Do meu ponto de vista, raríssimo, né? Mesmo quando acontece acidente, né? Mesmo quando acontece acidente, geralmente a gente aleija-se da parte mais frágil, né? Então, se a pessoa está frágil aqui da região lombar, é mais fácil de ficar lesionada na região lombar, né? Mas se a pessoa está em ordem da região lombar, se calhar vai se lesionar da cervical ou de outro sítio, não é? Esta é a realidade, nua e crua, não é? Então, mesmo em acidente, não é? Muita gente diz, eu estou assim porque tive acidente. Não é porque teve um acidente. Uma parte, sim, claro, não é? Mas não é 100%, não é? Houve alguma predisposição já que a pessoa tinha que fez com que depois o acidente foi a cereja em cima do bolo, não é? E então, portanto, não é mecânico, mas vamos supor que fosse mecânico, né? Então, mesmo sendo mecânico, né? Então, há alimentos próprios para a pessoa tem uma ferida, tem, por exemplo, uma hemorragia, né? Um entorse, etc. Há alimentos que facilitam a cicatrização disso. E há alimentos que prejudicam. Reparem bem, assim como há medicamentos, sejamos claros, né?
Assim como há medicamentos para isso, porque é que não há de haver alimentos? Tem de haver, não é? Então também há alimentos que são benéficos para uma coisa e benéficos para outra. Mas porquê é que eu estou a contar isto, não é? Porque exatamente existe um conceito, enfim, uma ideia, filosofia não é? Existe uma deformação dos conceitos das coisas, não é? Existe uma malformação, digamos assim, mesmo a nível profissional, não é? As pessoas não têm a noção do encadeamento das coisas, da interação entre as várias coisas, não é? Então é importante isso, não é? Essa é uma das diferenças entre o tratamento que eu faço e a orientação que eu dou às pessoas, né? Portanto, eu procuro terem atenção a isso tudo, né? Não faço as coisas de uma maneira meramente mecânica, meramente a pensar em vitaminas, meramente a pensar em proteínas ou meramente a pensar em yin yang, não. Portanto, eu vejo os vários aspectos, né? Então é importante ter a noção disso, né? Há alimentos que contribuem para a cura, mesmo que seja uma coisa mecânica, não é? E há alimentos que contribuem para continuar a degenerar ou dificultar a cicatrização. Não é? Então, agora aqui a Ana Cruz está a dizer: e o leite de soja, professor, que é que eu consumo todos os dias porque não me dou bem com leite, porque não me dou bem com leite de vaca. Ok. Ana Cruz, ainda bem que colocou essa questão também. É assim, o leite de soja também eu não recomendo a ninguém tomar leite de soja, não é? Por mais chocados que fiquem, né? Porque o leite de soja é muito in, né? O feijão de soja, por exemplo, o tofu é muito in. Acho que já falei aqui, mas se não falei, quem não sabe ou quem não viu ou ouviu, né? O tofu, por exemplo, é muito in, né? Por exemplo, se a pessoa comer tofu em excesso, por exemplo, um homem até perde a potência sexual, né? Então, o leite de soja ainda é mais in, porque é líquido. O tofu, pelo menos, é sólido, né? Então, não é tão in. Como o leite de soja é muito in, né? Então, o leite de soja, para quem tiver, por exemplo, os intestinos enfraquecidos, enfraquece mais o intestino ainda, né? Então, há muitas pessoas, já ouvi, de viva voz, né? Pessoas queixarem-se de que não conseguem tomar leite de soja porque dá diarreia, né? Então, porquê? Nesse caso, é uma diarreia tipo IN, que também há diarreias causadas por excesso de yang, né? Mas pessoas que tomam leite de soja e ficam com diarreia é porque é uma diarreia tipo IN, porque o leite de soja é muito IN, né? Então, o leite de soja é melhor evitar. É melhor usar tofu, por exemplo, né? Enfim, com peso contém medida, né? Uma vez por semana ou duas, enfim. Cada um verá o que é que funciona melhor para si, né? Mas estou a falar em termos muito gerais, né? Uma vez ou duas por semana, enfim, é mais que suficiente, né? Tomar tofu, né? Agora, o leite de soja não. O leite de soja é melhor nunca tomar, né? Eu pessoalmente não tomo, né? Nem quero, né? Eu para mim não quero, né? Para mim dispenso, né? Não quero leite de soja jamais, né? Um, então, é melhor evitar leite de soja. Agora, aqui, a Maria Jesus está a dizer: Professor Manuel, eu só bebo bebidas vegetais 2, 3 vezes por semana, cerca de 200 mililitros, os pacotes pequenos. Bebida de soja não bebo porque é muito forte e pode provocar inflamação dos rins. Olha, estão a ver o que eu estava a dizer? Eu não tinha lido aqui, mas olha, a própria Maria de Jesus está aqui a corroborar o que eu acabei de dizer, não é? A própria Maria de Jesus está a dizer que é muito forte, pode provocar inflamação dos sinos. Forte no sentido de que é muito hino, não é? Uh, Estou a pensar corretamente, obrigado pela informação. Claro, né? Forte no hino, né? Ou seja, é muito fraca. Agora, brincando com as palavras, né? É muito hino. É muito hino. Então agride o intestino, né? Por excesso de hino, né? Então, é melhor. Está a fazer bem, sim senhora. É melhor não beber leite de soja, né? Bebida de soja não, né? Uh, Aqui diz Laura Silva, boa noite. Fantástico. Laura Silva, muito boa noite. Bem-vinda, né? Mas Jesus, mas estas bebidas bebo sem açúcar. Claro, não deve usar açúcar em nada, né? Quando muito pode usar açúcar mascavado, enfim, mas regularmente eu não recomendo, né? Uma vez por outra, enfim, em situações pontuais, né? Como medicamento, às vezes, pronto, no caso da azia, enfim, pronto, ou mel,
Pronto, mas não de uma maneira sistemática, né? Não de uma maneira sistemática, né? Eh, Às vezes pode ter pôr sal, né? Sal ou um molho de soja, né? Pronto, mas açúcar é melhor nunca beber, né? Portanto, açúcar é melhor não usar em nada, né? Então, portanto, já são 21h55. Então, daí, portanto, isto para explicar a importância da pessoa ter um profissional, um conselheiro, um orientador, né, um especialista, pronto, que tenha conhecimento mais abrangente, né? Que não seja só especialista de uma coisinha, né? Só especialista da ortopedia, só especialista dos ouvidos, só especialista da garganta, só especialista do estômago, só especialista de uma medicina, não saber nada das outras, né? Então, isso é perigoso, né? No mínimo, no mínimo, né? Só especializado em vitaminas, né, em medicamentos químicos, né, só especializado em exercício. Né? Então é importante conhecer as leis da natureza, conhecer o Yin e Yang, por exemplo, né, conhecer os três elementos, né, passado, presente e futuro, né, eu, tu, eles, nós, vós, eles, né, pai, mãe, filho, né, conhecer os cinco elementos, né, conhecer os 7 níveis de consciência. Né? Então, e também a pessoa ter valores, né, pronto, ter valores com que nos identifiquemos. Né? Quando vamos pedir o conselho a alguém, convém também que essa pessoa a quem vamos pedir conselho, enfim, use valores que nós valorizamos também, né? Com os quais concordamos. Né? Aqui diz Ana Cruz, então posso substituir por leite de amêndoa? É assim, pode, mas é assim, eu aconselho, não é necessário estar a tomar esse leite nenhum, não é? Se a pessoa estava habituada, estava viciada em leite, né? Não tem que continuar a tomar leite de nada. Né? Não tem que tomar leite de nada. Pode comer sopa, pode comer um creme de arroz, né? Não tem que tomar leite de nada. Né? Pode fazer leite de amêndoa, por exemplo, né? Mas não é. Convém tirar da consciência, né? Que não é uma coisa necessária. Né? Psicologicamente pode ser útil, estrategicamente, né? Estrategicamente, para que psicologicamente consiga ir esquecendo a outra coisa, né? Mas depois, com o tempo, não precisa estar a pensar em leite nenhum, né? Nem vegetal, nem animal, não precisa de leite nenhum, né? Se a pessoa está muito enfraquecida, muito debilitada, está a recuperar de uma doença, pá, nesse caso, fazer um creme, fazer o arroz integral cozido, em vez de cozinhar durante 1 hora, cozinhar durante 2 horas, de cozinhar durante 3 horas, cozinhar durante 4 horas, para ficar uma coisa, um creme muito, muito fácil de gestão, né? Mas não tem que ser leite, né? É isso, né? Pronto, muito agradecido, Ana Cruz. Pronto, espero que tenha esclarecido, mas depois pode entrar em contacto comigo diretamente, se quiser, está bem? Portanto, eu esclareço. Hum, então, a nível dos valores, portanto, quando vamos pedir o conselho a alguém, a opinião, né? Então, saber dos valores dessa pessoa, por exemplo, a nível de honestidade, a nível de verdade, de justiça, de solidariedade, né? Por exemplo, isto vai-me lembrar agora, por exemplo, as 4 virtudes estoicas, né? Portanto, de nada, Ana Cruz, muito agradecido. Eu é que agradeço pela questão que colocou, né? Hum, por exemplo, as 4 virtudes estoicas, a sabedoria, a temperança, a coragem e a justiça, né? Então, por exemplo, Marco Aurélio disse que considerado um estoico, né? Disse que a justiça que era a fonte de todas as outras virtudes, né? O Marco Aurélio diz o quão impressionante é a coragem de alguém, né? Se tratar apenas de interesse próprio. Né? A pessoa é muito corajosa, mas é muito corajosa para ela, só para o que é para ela, só para ela, só para ela. Né? Ou o Marco Aurélio também põe outra questão. Que adianta a sabedoria, né? Se não for por todo o mundo? Ou seja, se a pessoa usa a sabedoria só para si próprio, por exemplo, né? Ou só para a sua família, né? Então, a respeito da coragem, por exemplo, né? Portanto, segundo Epicteto, né, diz que a vida de cada um de nós é uma espécie de batalha, né? Uma batalha longa e variada, né? Então diz que cada um de nós foi colocado num posto importante. Cada um de nós está colocado num posto importante, né? Embora não tenhamos consciência disso muitas vezes, né? Ele diz, não num posto humilde. E não por um curto período de tempo, mas sim para toda a vida. Portanto, nós estamos, cada um de nós, né? Cada um de nós, né? Está num posto importante. Na nossa vida. Né? Nossa vida estamos num posto importante. Né? E é para a vida inteira. Né? Então ele diz que é como numa campanha militar. Né? Em que é preciso
servir, por exemplo, a nível de serviço, outro servir a nível de reconhecimento, outro servir, por exemplo, na linha da frente. Muito interessante também que ele usa aqui três aspectos também. Também três, né? Três. Né? Estar na linha da frente, estar em serviço de reconhecimento, estar em serviço. Muito interessante, né? Então, depois, segundo a temperança, né? Segundo Marco Aurélio, o Marco Aurélio diz: se busca tranquilidade, né? Faça menos, mas faça fazendo o essencial, né? Ou seja, fazendo o mais importante, traduzindo isto por outras palavras, né? Fazer o mais importante, né? Então ele diz que assim obtém uma dupla satisfação, porque por um lado faz menos, mas por outro lado faz melhor. Então fica mais satisfeito, mais agradável, né? Então, traduzindo isto por outras palavras, né? E ele diz, perguntar a si mesmo, isto é necessário, né? Isto que eu estou a fazer, será que isto é necessário? Né? Lá está, é um princípio de sabedoria, né? Mas, por exemplo, o professor Kikuchi, o professor Tomo Kikuchi, falava no princípio da alavanca. Mínimo de esforço, máximo resultado. Então lá está. A gente, em vez de estar a fazer tudo e mais alguma coisa, né? Coisa que não interessa, coisa que interessa, ou até pior do que isso, inverter, né? Fazer mais do que interessa menos e fazer menos do que interessa mais, né? Então o professor Kikuchi recomenda usar o princípio da alavanca, né? Mínimo de esforço para o máximo resultado, né? Carla Rangel Velar, um abraço, professor. Um abraço também, Carla Rangel. Bem-vinda, boa noite. Boa noite. Né? Então, Aristóteles fala em usar o meio termo, portanto, nem excesso nem déficit. Né? Epícteto diz controla o seu desejo. Né? Então, o professor Kikuchi também ensinava que entre desejo e necessidade, né? Necessidade é principal, desejo é complementar. Então, a maioria das pessoas inverte, né? Dá mais importância ao desejo, né? Mas que não é coisa necessária, né? E então inverte as coisas, né? Então, Séneca também diz, para a riqueza de uma pessoa, diz primeiro ter o essencial e segundo o suficiente, né? Mas do meu ponto de vista, o ensinamento do professor Kikuchi é muito, muito, muito mais claro, né? Princípio da alavanca, né? Mínimo de esforço, máximo resultado, né? Necessidade é a principal. Aquilo que é necessário. O que é necessário fazer? O que é mais importante fazer? Então, é fazer isso, né? O resto é complementar, né? Não é que não se deva fazer, né? Mas é menos importante, né? Então, por exemplo, a respeito de sabedoria, né? Epicteto diz que a principal tarefa da nossa vida é identificar, saber separar as coisas, né? Para que possa dizer a mim mesmo quais as coisas externas que eu não consigo controlar, né? E quais as coisas internas. Portanto, então o Epicteto diz que devemos procurar o bem e o mal dentro de nós próprios. Dentro de nós próprios. Não é fora. Né? Muita gente anda a escolher fora. Né? O que é mais bonito, o que é mais cheiroso, o que é mais caro, mais barato. Né? Então, o principal é dentro. Né? Cuidar principalmente da própria personalidade. Né? Desenvolver a própria personalidade. Né? A própria saúde, maneira de ser, etc. Né? Inteligência. Né? Então, o professor de curso também é muito, muito claro no ensinamento dele, né? Do meu ponto de vista. Né? Então, principal é interno. Complementar externo. Então, duas palavras ou três explica tudo logo. Né? Não estou a menosprezar os outros sábios, né? Epicteto, etc. Né? Mas muito claro o ensinamento do professor Kikuchi. Eu estou imensamente feliz por ter tido esse grande mestre. Né? Então, também, minha orientação nos meus pacientes, ou as pessoas que se dirigem a mim, etc., a pessoa para eu tratar, ou para eu recomendar, etc., para ajudar, para orientar, né? Então, não é apenas focada no coaching, por exemplo, não é apenas focada em mentalidade, né? Pensar assim, pensar assado. Não, eu vejo a coisa como um todo, né? Como o exemplo que eu dei há bocado ao Afonso Henriques, né? Eu fui logo pensar na questão dos rins, do fígado, etc. Então, estou a ver a coisa de uma maneira muito abrangente, né? Estou a ver a parte de educação, a parte externa, né? Várias coisas, né? Então é importante ter essa visão. Então, isso na medicina tradicional chinesa existe, né? Embora por vezes as pessoas não utilizam, né? Então, portanto, não é apenas para atingir um objetivo meramente profissional, ou meramente de ganhar dinheiro, ou meramente pessoal, né? Não, é importante ter esse aspecto mais global, né?
portanto, o mentoring, como se diz em inglês, né? Mentor, orientador, etc. Né? Então, eu pensei em fazer consultas periódicas, né? Pronto, de acompanhamento de saúde, né? Portanto, eu sempre fiz, como digo, em todas as consultas, sempre dou conselhos, né? Mas, na realidade, a maioria das pessoas vem à consulta, ao tratamento, etc, né? Mas depois desaparece a dor, desaparece o mal-estar, pronto, acabou, né? Muitas vezes enviam-me outros clientes, né? Etc, senão já teria fechado o meu consultório, né? Pronto, muitas pessoas continuam a enviar-me clientes e tal, mas elas próprias por vezes não, por vezes ou quase sempre, né? Acabam por não voltar, né? A aparecer. Então eu pensei em criar um sistema de acompanhamento periódico, para quem quiser, obviamente, né? Para quem quiser e durante o tempo que quiser, né? Portanto, para obter uma melhoria progressiva, né? Portanto, não só na recuperação de doenças, né? Como para melhorar a saúde, mesmo que estejam saudáveis, né? Um atleta, por exemplo, por mais saudável que esteja, procura treinar, procura continuar a melhorar a sua performance, procura continuar a melhorar o seu desempenho, não é? Então, uh, o meu objetivo é a pessoa, portanto, além de restaurar a saúde da pessoa, né? De curar a doença, etc. Portanto, aumentar a vitalidade, a flexibilidade, a clareza mental, né? E compreender também como é que ela própria se pode transformar ela própria, né? Portanto, fortalecendo a flexibilidade física e a força física também, né? Controlando a parte mental, emocional, sentimental, né? Por vezes as pessoas têm problemas, né? Também a esse nível, desenvolvendo também a parte mental, espiritual, consciência, etc. Né? Portanto, eu resolvi criar um pack mensal, né? Por exemplo, uma pessoa que queira, por exemplo, uma vez por semana, né? Que dá 4 consultas por mês, né? As consultas podem ir até 45 minutos, né? Cada uma, portanto, online ou por telefone, enfim, portanto, sem ser presencial. Portanto, estes packs não são presenciais, né? Mas a pessoa, portanto, este uma vez por semana, 4 consultas por mês, portanto, 99 euros, né? Um pack mensal, portanto, 99 euros por mês, né? Portanto, um outro pack trimestral, né? Portanto, em que a pessoa terá consultas uma vez de 15 em 15 dias, né? Portanto, ou seja, 6 consultas por trimestre, 6 consultas por trimestre, né? Por 169 euros, né? Ou um pack anual, né? Portanto, em que terá consulta, que poderá ter consulta também uma vez de 15 em 15 dias, né? Que dá 26 consultas por ano, né? 26, né? Por 579 euros. Né? Entretanto, para as pessoas que estão aqui neste live, né? E para mais ninguém, né? Para as pessoas que estão aqui neste live, eu posso fazer ainda um desconto especial. Né? Este pack mensal, fazendo as contas, aqueles 99 euros, dá 24,75 euros por consulta, né? Que é muito baratinho. Né? Mas aqui, para as pessoas que estão neste live, né? E durante 24 horas, portanto até às 24 horas da manhã, eu farei um desconto de 10%, portanto a pessoa pagará apenas 89 euros e 10 cêntimos. Né? Para o pack trimestral, que são 6 consultas por trimestre, uma vez de 15 em 15 dias, que era 169 euros, que dava 28 euros e 17, né, por consulta, eu farei, em vez de 169 euros, a pessoa pagará apenas 152 euros, né, e 10 cêntimos, com 10% de desconto, né, fica a 25 e 35 euros por consulta. Né. E finalmente a consulta anual, que é de 579 euros, que dá 26 consultas por ano, uma vez de 15 a 15 dias, né? Que dá 22,27 euros por consulta, com 10% de desconto, portanto até amanhã, fica apenas, em vez de 579, fica apenas a 521,10 cêntimos. Né? Pronto, o que dá apenas 20 euros e 04 euros por consulta. Né? Pronto, quem estiver interessado pode falar comigo, né? Pode falar comigo entre hoje e amanhã, portanto, até às 24 horas, até às 23h59 minutos, né? Da manhã,
Pronto, desde que me façam o pagamento e que enviem o comprovativo de pagamento, né? Pronto, isso fica ativo, né? Depois podem, pronto, em qualquer altura podem interromper, né? Evidentemente que interrompendo depois, pronto, volta a estaca zero. Se precisar de alguma consulta, paga um preço normal, né? Pronto, isto é um pack especial, né? Pronto, e este 10% de desconto, portanto, será especial para quem está aqui hoje neste live, né? Depois eu vou pôr, portanto, amanhã ou mais tardar no sábado, né? Vou pôr à venda, aí também dentro da comunidade, né? Mas, portanto, com o preço normal, digamos assim, né? Portanto, vocês podem, quem está aqui, pronto, eu dou esse privilégio de terem o desconto ainda de 10%, né? Pronto, se alguém tiver alguma questão, podem colocar aí nos comentários. Pronto, eu terei muito gosto em responder. De qualquer maneira, foi um enorme prazer estar convosco. Portanto, se não houver mais perguntas, eu dou por encerrado este live. Foi um prazer estar convosco e, portanto, qualquer dúvida, qualquer dificuldade ou qualquer esclarecimento acerca do pagamento, etc., podem falar comigo para o meu telemóvel 91 991 5438 ou então por e-mail naturmed@naturmed.com.pt, né? Um grande abraço, até ao próximo live, né?